Olá, amigos, eu Passar. Continuamos tratando de economia, teoria econômica. Especificamente, estamos estudando a microeconomia. O concurso objetivado por nós, o cargo que nós queremos é exatamente o de analista do Banco Central. Em todas as áreas que você escolher, vai ter lá um tópico importante chamado de economia. E este tópico ele é subdividido em 3 áreas: a microeconomia, a macroeconomia e a economia brasileira. É importante saber o que tem acontecido na economia brasileira nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, e como o sistema econômico brasileiro, como o Banco Central atua nesse mercado. Tá bom? Nós vamos tratar disso, obviamente, em período integral agora, neste mês de janeiro. Pois bem, nós vamos então agora voltar para a microeconomia e entender o chamado funcionamento do mercado. Vou lembrar para vocês, a primeira videoaula nós fizemos a diferenciação, nós diferenciamos a teoria econômica em micro e macro. Obviamente, a economia brasileira é uma aplicação da teoria econômica, ela está sendo vista e aplicada na prática. Bom, nós vimos a questão de diferenciarmos a micro e a macro, o foco de cada uma dessas duas áreas. Nós também tratamos a questão das forças de livre mercado, ou como atuar em um livre mercado. Ora, nós estamos olhando para o mercado como se nós estivéssemos olhando por um microscópio. Então, a economia é vista microscopicamente, microeconomia. Nós temos que obedecer, então, às chamadas leis de oferta e demanda, ou procura e oferta. Ok? Nesse momento, nós vamos estudar a demanda. Vem comigo. Bom, como é que funciona o mercado? Nós temos o seguinte foco de estudo. No mercado se encontram as duas grandes forças, os chamados demandantes, que são os nossos consumidores, nós, os demandantes de um lado, e os ofertantes do outro lado do mercado. Ora, os demandantes são os consumidores. O que os consumidores querem? Eles querem maximizar a satisfação e também querem minimizar custos. Quem são os ofertantes do mercado? Os ofertantes do mercado são os produtores, são os empresários, que eles entram no mercado fazendo o quê, Kilvia? Eles entram para maximizar lucros, são maximizadores de lucro e, obviamente, procuram também minimizar custos. Então, o que nós temos aqui? A guerra no mercado qual é? Nós temos, de um lado, pessoas querendo comprar, são demandantes, querendo ser mais felizes, maximizar sua satisfação, comprando o máximo possível, pagando o mínimo possível para conseguir minimizar seus custos. Do outro lado do mercado, nós temos os empresários, os ofertantes. O que eles querem? Eles querem maximizar lucros, minimizando custos, ou seja, eles querem ganhar mais, vender a um preço maior, gastando o mínimo possível nesse processo produtivo. Então, nós temos aí a guerra que se encontra lá no mercado entre quem vende e quem compra. Kilvia, quais são? Me dê exemplos do mercado competitivo. Nós temos aí um livre mercado, e como é que essa competição de mercado ela acontece? Onde é que eu posso observar? Ora, você vai observar o livre mercado, por exemplo, em feiras livres. Você tem várias banquinhas, todas vendendo tomate, vendendo maçã, vendendo laranja. Os produtos são homogêneos, os produtos são iguais. No entanto, são inúmeros vendedores e todas as pessoas que vão lá são inúmeros compradores. Então, no mercado, ou seja, na feira livre, você encontra aí um exemplo típico de mercado competitivo, onde em todas as barracas o preço é semelhante, o preço é igual. E você conseguir um desconto ou outro depende aí do seu poder de barganha, da sua negociação. Em geral, quando você trata de mercado competitivo, como o produto é homogêneo e muita gente vende o mesmo produto, o que acontece? Eles trabalham aí com a margem de custo, aí, uma margem de lucro no limite, tá certo? É o chamado lucro normal. Eles trabalham aí com o lucro, chamado... É como se tivesse uma estrutura de lucro, a gente chama de lucro zero, mas não é que haja um lucro zero, é que não há lucros extraordinários. O lucro é esperado para todos os... como é livre a entrada e a saída. Nós vamos ver isso quando nós estivermos tratando de mercado competitivo. Mas deixa eu tentar sintetizar aqui para vocês. Como é livre a entrada e a saída de empresas no mercado e todos podem oferecer o mesmo produto, ninguém tem poder nesse mercado de oferecer mais ou menos.
tá certo? Ninguém tem poder nesse mercado de reduzir preço ou aumentar preço. Isso significa que a receita dos empresários é fruto daquele preço que é homogêneo para todo mundo, vezes a quantidade que ele vende do produto, tá? Isso significa que com a impossibilidade de controlar o mercado diferentemente, nós vamos ver aqui nas próximas aulas, diferentemente do monopólio, em que o empresário, o único empresário no mercado, ele controla tudo que acontece no mercado. Quando você trabalha, quando você entende o mercado competitivo, o lucro obtido, vamos entender assim, é como se fosse um lucro mínimo, é um lucro que todo mundo tem, é um lucro ideal, é um lucro que você não pode ganhar mais ou menos em cima dos concorrentes. Tá? Nesse momento, vamos pensar só assim. Bom, a atuação de cambistas no estádio de futebol, o produto é homogêneo, é a entrada de futebol. Mas aí, a guerra entre os cambistas, são vários cambistas e várias pessoas querendo entrar no estádio. Então, isso faz com que o preço e que o mercado, ele atue exatamente de um lado, o cambista querendo ganhar mais, do outro lado, você querendo assistir o espetáculo, mas pagando menos. Bom, você tem aí tantas guerras famosas no mercado brasileiro, no mercado mundial, como a guerra das cervejas, a guerra dos refrigerantes e tantos outros produtos. Todos esses mercados, aí, em todos esses campos de atuação, em todas essas áreas, você verifica aí o funcionamento do mercado competitivo. Pois bem, a teoria do consumidor é o tópico que vem tratando exatamente no programa de vocês, vem falando da teoria do consumidor. A teoria do consumidor, estudar a teoria do consumidor, é estudar a teoria da demanda, ou seja, o que faz o consumidor entrar no mercado, o que faz com que nós, consumidores, estejamos lá para comprar e para vender, tá certo? O que passa, na verdade, a grande sacada econômica ou microeconômica é saber o que passa na cabeça do consumidor no momento da compra. O que interfere esse momento de compra? O que vai fazer com que o indivíduo compre mais de um bem ou menos de outro bem? O que vai fazer com que ele deixe de comprar de um produto de um fornecedor e mude de fornecedor? O que vai passar na cabeça do consumidor no momento da compra? E como nós podemos afetar essa decisão de compra, dado que o produto ele é semelhante, tá certo? E muitas pessoas o vendem e muitas pessoas compram no mercado. Bom, então a demanda, ou é na função demanda ou na função consumo, que estão inseridas todas as expectativas do consumidor, ou seja, todos os anseios do consumidor, tudo que passa pela sua cabeça no momento de comprar bens ou serviços, tudo isso vai estar representado aí na chamada função demanda. É a demanda que vai tentar captar todos esses efeitos, né? Também econômicos, mas também psicológicos para o momento da compra. O que passa na cabeça do consumidor no momento da compra, exatamente? Quais são os fatores que regerão o comportamento do consumidor? Para entender e resolver essas questões, eu vou precisar tratar com vocês de alguns termos. O primeiro termo importante é a chamada curva de demanda. A curva de demanda, ela é uma curva, a gente vai desenhar aqui no eixo cartesiano, tá certo? No plano cartesiano, ela vai mostrar o efeito do preço sobre a quantidade máxima que os compradores estão dispostos a adquirir de determinado bem ou serviço em determinado momento. Ou seja, essa curva, ela vai exatamente explicitar, ela vai revelar qual a relação existente entre preço e quantidade, mas não é uma quantidade qualquer, a quantidade demandada. Uma observação importantíssima, eu tenho que chamar a atenção, é a questão da quantidade máxima, tá? Se você tiver aí uma prova, uma questão bem mais fácil, ela pode muito bem tratar a questão da quantidade. Não é uma quantidade qualquer. A curva da demanda trata da quantidade máxima. Vou traduzir para você o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você o seguinte: a curva de demanda reflete que a determinado preço, o máximo que você consome de um bem é X. Exemplo: se uma cerveja custa R$ 3 e o seu salário não muda,
o que acontece é o seguinte, se o preço da cerveja é R$3, o máximo de cervejas que você pode consumir em determinado mês são, digamos, 10 cervejas. Tá? Então, a curva de demanda, ela vai me dar qual é o máximo, quanto de máximo você consumiria de determinado bem ou de determinado serviço àquele preço oferecido. Pois bem, um outro ponto importante aqui para nós na curva da demanda é a chamada quantidade demandada. A quantidade demandada é a quantidade máxima que os compradores estão dispostos a adquirir de determinado bem ou serviço a cada preço estabelecido. A quantidade demandada não precisa ser necessariamente igual à de fato adquirida por aquele preço. Pode-se comprar menos, nunca se comprar mais em função da quantidade máxima. Kilvia, você está repetindo, você repetiu, você falou que demanda é o máximo e agora a quantidade demandada é o máximo. Então, eu vou voltar aqui ao slide anterior, tá certo? A curva de demanda, ela vai trazer uma relação. A relação é preço vezes ou versus quantidade demandada. Essa quantidade demandada, que é o próximo conceito importante, nós vimos que essa quantidade demandada, ela é máxima, ela é o máximo que se deve adquirir aquele preço. Mas há todas as combinações de todos os preços possíveis e todas as quantidades demandadas possíveis, toda essa relação para todos os preços, todos os valores referentes, estão representados pela curva de demanda. Então, de novo, a quantidade demandada é que se eu tenho um preço 1, eu vou ter a chamada quantidade demandada 1. Exemplo, a R$3 a cerveja, eu consumo 10 por mês. Mas, se a cerveja custar R$2,50 e aí, promoção, eu vou poder consumir 13. Mas se houver um aumento da cerveja para R$3,50, eu só vou poder consumir 8. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, preços, e aqui quantidades demandadas. Se eu colocar tudo isso em um gráfico, eu tiro daí a curva de demanda. Pois bem, um outro termo importantíssimo para a microeconomia, para nós, então, seria ceteris paribus. O que é esse termo, tá certo? Que vem lá do latim, o que esse termo ele vem nos explicitar? O que ele vem nos dizer? O que ele quer nos agregar? Tudo mais permanecendo constante. Ou seja, a análise dos fatores determinantes da demanda será feita isoladamente, caso a caso, sem que os outros atrapalhem o comportamento da variável analisada. Bom, quando nós formos analisar a demanda, nós vamos analisar os fatores que determinam a demanda. Nós vamos ver que são alguns fatores. Bom, nós queremos analisar caso a caso, fator a fator isoladamente, sem que os outros afetem a decisão do consumo. Então, nós vamos aplicar aí um termo teórico chamado ceteris paribus e que nada mais vai influenciar, tudo vai permanecer constante e a minha análise em relação ao consumo vai se basear unicamente em relação a uma variável só. Então, um termo importantíssimo para nós também é ceteris paribus, ou seja, tudo mais permanecendo constante. Vamos fazer aqui um breve resumex de tudo que nós vimos até agora. Então, o que nós vimos até agora foi a questão, os pontos importantes para determinar a demanda. Isso foi foram 3 pontos importantes, o que é demanda, o que é quantidade demandada e o que significa ceteris paribus. Nós vimos que o primeiro ponto é o chamado teoria do consumidor, teoria da demanda. Então, com certeza, vem uma questãozinha sobre demanda, oferta ou equilíbrio de mercado. Você deve dominar este assunto. Na próxima videoaula, eu vou falar de fator a fator. Nós vamos começar a tratar dos fatores que determinam ou que afetam a procura ou a demanda dos consumidores por determinado bem ou serviço. Fica comigo, daqui a pouco estou de volta.